Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente de imunizações. Hoje vamos estudar tudo sobre a vacina BCG, com abordagem completa teórica, além de questões também, para você ver como este tema é cobrado pelas bancas. Então, já pega o seu bloquinho de notas, porque eu vou te trazer dicas cruciais aí para sua aprovação. Neste vídeo, você está estudando apenas uma das vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação. Você precisa também estudar todas as outras vacinas do calendário nacional de vacinação, tudo sobre sala de vacina e rede de frio. E para você ter o estudo completo deste tema, você pode acessar o nosso site e conferir o nosso e-book com estudo completo e atualizado de imunização. São 142 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 170 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar, sem dúvidas, sobre imunização e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. Para garantir o seu, é só você acessar o nosso site, emfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora emfrenteenfermagem.com.br. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar a vacina BCG. Eu venho trazendo para vocês uma sequência de aulas de imunização. Começamos estudando a rede de frio, depois trouxe uma aula super completa para vocês sobre sala de vacina e agora nós vamos continuar o estudo trazendo aulas aí sobre cada uma das vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação. Então vamos prosseguir para o nosso estudo de hoje. A vacina BCG, pessoal, é uma vacina que é indicada para proteção contra as formas graves da tuberculose, que são as formas meníngea e miliar. Em relação à composição dessa vacina, é uma vacina preparada com bacilos vivos, ou seja, bactérias vivas, a partir de cepas do Mycobacterium bovis, atenuados com glutamato de sódio. Você não precisa se preocupar em memorizar essa questão da composição da vacina BCG, porque o que mais vai cair para você em provas é em relação à indicação, que é para as formas graves da tuberculose, e também sobre o esquema vacinal e as particularidades dessa vacina, tá? Isso aqui é apenas uma informação para você ter aí também. Então, a vacina BCG é uma vacina viva atenuada contra a tuberculose, que é uma doença infecciosa aí causada pelo Mycobacterium tuberculosis, mas para a produção da vacina não é utilizado o Mycobacterium tuberculosis, tá? Mas sim o Mycobacterium bovis. Essa vacina foi desenvolvida por dois cientistas em 1921, que eram cientistas franceses. A gente tem ali o Léon Calmette e o Alphonse Guérin. Por isso que BCG vem de bacilo, de Calmette e Guérin. Calmette e Guérin é o sobrenome dos cientistas que desenvolveram esta vacina, tá? Por isso que ela é chamada de vacina BCG. Esses cientistas atenuaram uma cepa da bactéria, Mycobacterium bovis, para torná-la menos virulenta, mas ao mesmo tempo ainda capaz de estimular o sistema imunológico. A vacina BCG vai ser administrada no recém-nascido logo ao nascer. Isso vai acontecer de preferência ainda na maternidade, mas é uma vacina que está disponível aí nos serviços de saúde até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, até menores aqui de 5 anos. A gente vai fazer a administração em dose única, que pode ser de 0,05 ou 0,1 ml. Isso vai depender do laboratório produtor da vacina. A gente vai ver já já um esqueminha sintetizando isso para você. A gente tem atualmente a recomendação de, na ausência de cicatrização, não revacinar as crianças. Após a administração da vacina BCG, a gente tem a formação do que a gente chama de cicatriz vacinal. É um processo inflamatório normal que acontece após a administração da vacina. Inclusive, é um processo esperado. A gente tem toda a evolução dessa cicatriz, que eu vou trazer para vocês já já. Mas, em alguns casos, a gente não tem a formação dessa cicatriz. Antigamente, na ausência da cicatriz, a criança era revacinada depois de um certo tempo, por exemplo, depois de 6 meses. Hoje, isso não acontece mais, tá? Porque antes a cicatriz era um critério de comprovação da vacina BCG. Hoje, a gente tem outras formas também de comprovar
que a criança foi vacinada com a BCG, então a cicatriz não é mais o único critério de comprovação. Então, a gente tem a recomendação do PNI de não revacinar as crianças, mesmo na ausência da cicatrização. A vacina é administrada pela via intradérmica e ela é indicada para recém-nascidos com peso maior de 2 kg. No recém-nascido que tem menos de 2 kg, a gente vai adiar a vacinação até que ele atinja ali o peso recomendado para receber a vacina. O conceito de baixo peso ao nascer, na verdade, não é de 2 kg, né? Seria de 2,5 kg, porém, para a contraindicação da vacina BCG, é considerado 2 quilos, porque o RN que tem menos de 2 kg, ele não tem tecido subcutâneo suficiente para receber a vacina BCG, tá? Principalmente quando a gente fala de crianças prematuras, né? Então, a gente tem também essa questão do peso aqui para fazer a aplicação da vacina. Nenhuma pessoa acima de 5 anos vai tomar BCG, exceto aqueles que são contatos de hanseníase. A gente vai ver aqui ao longo da aula que a vacina BCG é aplicada em contatos prolongados de hanseníase. E aí, nesse caso, sim, a gente vai administrar em pessoas maiores de 5 anos, mas a gente tem vários outros critérios envolvidos. Mas dentro da rotina, essa vacina não é aplicada em maiores de 5 anos, por isso que ela só está disponível aqui até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Como eu falei para vocês, a dose, vai depender do laboratório produtor. A vacina BCG produzida pelo laboratório FAP, ela é indicada a partir do nascimento, então a gente vai fazê-la no recém-nascido. Neste caso, para este laboratório, a dose vai ser de 0,1 ml, também pela via intradérmica. Mas a gente tem a vacina que é produzida pelo laboratório Serum, que neste caso a gente vai ter variações aqui entre a dose, tá? No caso da vacina produzida pelo Serum, em crianças recém-nascidas até 11 meses e 29 dias, ou seja, até antes de completar 1 ano de idade, a gente vai fazer 0,05 ml pela via intradérmica. Agora, nas pessoas a partir de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias, a gente vai aplicar 0,1 ml pela via intradérmica, no caso aqui da vacina da Serum, ok? Então, tudo vai depender do laboratório produtor. O profissional lá na sala de vacina vai seguir as recomendações do laboratório. Como eu falei para vocês, hoje a cicatriz vacinal não é mais o único critério de comprovação da vacina BCG, né? A comprovação da vacina BCG hoje pode ser feita por meio do registro no cartão ou caderneta de vacinação. Então, se na caderneta de vacinação tiver lá registrado que a criança recebeu a BCG, mas ela não teve a formação da cicatriz vacinal, a gente vai considerar essa vacina administrada e a gente não vai repetir, não vai readministrar, beleza? Porque o cartão de vacina já é considerado aqui uma forma de comprovação. A gente tem, obviamente, a identificação da cicatriz vacinal, que é claro que evidencia que a criança recebeu essa vacina, que é aquela marquinha que você provavelmente tem no seu braço direito. E a gente tem também uma outra forma de comprovação, que é pela palpação de nódulo no deltoide direito na ausência de cicatriz. Então, às vezes a gente não tem a formação da cicatriz, mas a gente tem a formação ali de um nódulo que é possível a gente palpar no músculo deltoide direito, tá? Então, essas são as formas que a gente tem de comprovação da vacina BCG. Nós temos também algumas outras particularidades importantes de destacar para você. Uma delas é que nas crianças nascidas com peso inferior a 2 kg, a gente vai adiar a vacinação até que elas atinjam este peso. Na rotina, a vacina é disponibilizada para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias que ainda não foram vacinadas. Então aqui a vacina é para menores de 5 anos e crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal não necessitam ser revacinadas. A gente não repete aqui a vacinação. Em relação às contraindicações, a vacina BCG é contraindicada para gestantes e pessoas imunodeprimidas. Isso se aplica muito e principalmente quando a gente fala de contatos de hanseníase. Em pessoas hospitalizadas com comprometimento do estado geral, a vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro clínico. Isso aqui vale inclusive para o RN, né? Tem RNs que nascem com complicações, precisam ficar hospitalizados e não estão ali em condições de receber a vacina BCG ainda na maternidade. Neste caso, a gente vai
aguardar ali que ocorra a resolução do quadro clínico para depois proceder com a administração da vacina BCG, tá? Então, da mesma forma que vale para os adultos, isso também vale, obviamente, para o RN. Nós temos também particularidades em relação à administração dessa vacina em pessoas expostas aqui ao vírus do HIV. Nesse caso, na criança que chega ao serviço de saúde não vacinada, mas que é aqui exposta ao vírus do HIV, essa criança poderá receber a vacina BCG se ela estiver assintomática, ou seja, sem sintomas e sem sinais de imunodepressão, sem sinais de um sistema imunológico deprimido. A partir dos 5 anos de idade, as pessoas portadoras de HIV não devem ser vacinadas, mesmo que assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência. Por quê? Porque a BCG ela é indicada somente para menores de 5 anos de idade. Então, mesmo que seja aqui portadoras de HIV, a partir dos 5 anos de idade, a gente não vacina com a BCG, ok? Como eu falei para vocês, nós temos então a formação da cicatriz vacinal da vacina BCG. Vamos ver um pouquinho aqui sobre como essa cicatriz evolui aí ao longo do tempo. Muitas mães se assustam com esse processo inflamatório que acontece, ficam com receio, medo de agravar, mas é um processo super normal de acontecer, basta a gente orientar essa mãe quanto aos cuidados necessários ali em relação a essa lesão, beleza? Então, como que funciona a evolução aqui da cicatriz vacinal? Depois que a gente faz a administração da vacina BCG, de 3 a 4 semanas vai surgir ali no bracinho direito da criança um nódulo, né, um carocinho ali no local. Entre 4 a 5 semanas, aqui já se passou um mês, o nódulo vai evoluindo para uma pústula, que é uma ferida aqui com a presença de pus, beleza? Em seguida, vai evoluindo para uma úlcera, então a gente vai ter ali a formação de uma ferida aberta que tem aproximadamente de 4 a 10 milímetros de diâmetro. E entre 6 a 12 semanas, finalmente, a gente tem a formação de uma crosta, que é aquela ferida com casca em processo ali de cicatrização. Então, esse processo inflamatório acontece justamente para a gente ter a formação dessa cicatriz vacinal, que é a marquinha aí que boa parte de nós tem no braço direito. Em relação aos cuidados, né, com essa lesão, é importante a gente orientar principalmente a mãe, né, que tende aí a se assustar um pouquinho com esse processo que acontece, né? A gente vai orientar a não cobrir a úlcera que resulta da evolução normal da lesão vacinal, então não colocar nada para ocluir, não fazer uso aqui de compressas, o local deve ser sempre limpo, não é necessário colocar qualquer medicamento nem realizar curativo. É um processo inflamatório necessário que acontece para a formação da cicatriz vacinal. Tem muitas mães que querem colocar pomada, medicamentos no local, curativo. A gente vai orientar que nada disso é necessário. Em relação à conservação da vacina BCG, a gente tem também algumas particularidades que eu preciso destacar para vocês. Depois de reconstituída, a vacina pode ser usada por um prazo máximo de 6 horas, tá? Então, esse é o prazo de validade da vacina BCG, depois do frasco ali ser aberto. Esse prazo só deve ser respeitado se a vacina for mantida ali sob temperatura adequada, que é entre 2 e 8 graus Celsius, positivos, né? E também se forem adotados os cuidados ali que evitem a contaminação dessa vacina. Se aconteceu de ter variação na temperatura ou de ter contaminado o frasco da vacina, aí ela não vai mais durar 6 horas. A gente vai simplesmente descartar este imunobiológico. Então a vacina é conservada, assim como todas as outras, dentro da sala de vacina entre 2 e 8 graus Celsius positivo, sendo que a temperatura ideal é de 5 graus Celsius. É uma vacina que não pode aqui ser congelada, então ela não vai ser mantida em temperaturas negativas. Como eu falei para vocês, a vacina BCG também é administrada em contatos prolongados de hanseníase. O que são os contatos prolongados de hanseníase? São pessoas que têm contato com algum paciente portador da hanseníase. A gente viu que a vacina BCG ela é indicada para a tuberculose, não é para a hanseníase. A vacina BCG ela é feita para prevenir as formas graves da tuberculose. Mas a gente sabe que a hanseníase tem a mesma forma de transmissão da tuberculose, que é pela via respiratória, mas a indicação de administração da BCG nos contatos da hanseníase
é basicamente para ajudar a estimular ali o sistema imunológico dessas pessoas a produzir anticorpos para prevenir e evitar o contágio da hanseníase. Então, a vacinação de BCG em contatos aqui de hanseníase é seletiva. Aquelas pessoas que possuem contatos prolongados com portadores de hanseníase são a única exceção aqui para receber a vacina BCG, sendo crianças com mais de 5 anos de idade ou adultos. Então, é a única situação em que a gente vai ter administração em maiores de 5 anos de idade da vacina BCG, é no caso aqui dos contatos prolongados de hanseníase, tá? A vacinação aqui vai acontecer conforme as diferentes situações vacinais, então a gente vai considerar aqui o histórico de vacina dessas pessoas e também a idade, né, dos contactantes. Então, a vacina BCG, apesar de ser indicada, né, para a tuberculose, ela pode estimular aqui o sistema imunológico a produzir anticorpos contra o Mycobacterium leprae, que é o agente causador da hanseníase. Esses anticorpos podem ajudar a bloquear a entrada ali da bactéria no corpo ou também ajudar a eliminá-la, né, após a infecção, beleza? Então, como que vai ficar a vacina BCG aqui nos contatos prolongados de hanseníase? Nos menores de 1 ano de idade, que nunca foram vacinados com a BCG, a gente vai administrar uma única dose da vacina. Naqueles que têm menos de 1 ano de idade, que foram comprovadamente vacinados e que apresentam a cicatriz vacinal, a gente não vai administrar outra dose da BCG. Por quê? Porque a gente já tem uma prova de que essa pessoa já recebeu a vacina, né? Nesse caso, ela tem aqui a cicatriz vacinal, tá? E a gente tem aqueles que são menores de 1 ano, que são comprovadamente vacinados, que não apresentaram aqui a cicatriz vacinal. A gente sabe porque tem o registro, né, no cartão de vacina, enfim. Nesse caso, a gente vai administrar uma dose de BCG 6 meses após a última dose. Desde que tenha dado esse intervalo, não há problema nenhum em administrar. Isso aqui é feito nos contatos prolongados de hanseníase. Nos maiores de 1 ano de idade, nós vamos ter outro esquema vacinal. Depois de 1 ano de idade, sem cicatriz vacinal, a gente vai fazer uma dose. Naqueles vacinados que já têm uma dose da BCG e tem mais de 1 ano de idade, a gente vai administrar outra dose de BCG com intervalo mínimo de 6 meses após a dose anterior. E nos vacinados com 2 doses, né, que já tem 2 doses, a gente não vai administrar outra dose de BCG. Agora nós vamos aqui rapidamente resolver algumas questões para você ver como que isso pode aparecer para você na hora da prova, tá? Como eu falei para vocês, lá no nosso e-book tem mais de 170 questões para você treinar, então lá vocês vão ter muito mais questões para treinar, mas aqui eu vou trazer apenas alguns exemplos para você aí dar aquela turbinada nos seus estudos. Então vamos aqui para a nossa primeira questão para o cargo de técnico de enfermagem. Sobre a administração de vacina BCG, é correto afirmar. Então, a banca pede aqui, ó, a afirmativa correta, beleza? Importante destacar isso para a gente não se confundir na hora de resolver a questão. Se você quiser, pode dar um pause aí na sua tela, tenta resolver as questões e depois volta para ver o comentário. Então, vamos lá. Letra A. A administração é feita na via intramuscular, ó, já começou errado porque não é pela via intramuscular. A gente viu que a BCG é administrada pela via intradérmica. Para facilitar a identificação da cicatriz vacinal, recomenda-se no Brasil que a vacina BCG seja administrada na inserção inferior do músculo deltoide direito, isso aqui está correto, beleza? Na impossibilidade de se utilizar o deltoide direito para tal procedimento, a referida vacina pode ser administrada no deltoide esquerdo, sim, em alguns casos a gente tem essa necessidade. Mas a afirmativa aqui está incorreta. Letra B. A administração é feita na via intradérmica, isso aqui está corretíssimo. Para facilitar a identificação da cicatriz vacinal, recomenda-se no Brasil que a vacina BCG seja administrada na inserção inferior do músculo deltoide direito. Na impossibilidade de se utilizar o deltoide direito para tal procedimento, a referida vacina pode ser administrada no deltoide esquerdo. Perfeito, tá, gente? Com certeza, este é o gabarito, porque essa afirmativa está corretíssima. Vamos só dar uma pincelada aqui, olhar as outras, porque a gente já viu qual é a correta, né? Letra C. A administração é feita na via subcutânea? Não, tá? É pela via intradérmica. Aqui a gente vai ter, ó, mesmo texto para facilitar a identificação da cicatriz vacinal. Recomenda-se no Brasil que a vacina BCG seja administrada apenas na inserção inferior do músculo deltoide esquerdo, não é no deltoide esquerdo, é no deltoide direito. E não é apenas, a gente tem essa recomendação, mas a gente sabe que tem situações em que a gente não consegue utilizar ali a inserção inferior
do músculo deltoide direito, tá? Então, muito cuidado aqui na hora de ler as afirmativas. Letra D. A administração é feita na via intramuscular? Também não, a gente já viu que é na intradérmica. Letra E. A administração é feita na via intradérmica, ok? O volume máximo a ser administrado por esta via é 5 ml para ser possível visualizar a cicatriz. Na verdade, a gente viu que a dose aqui vai depender do laboratório produtor e a dose máxima aqui pela via intradérmica não é de 5 ml, tá? Então, gabarito aqui, letra B. Próxima questão diz o seguinte: com relação à vacina BCG, de acordo com o Ministério da Saúde, qual das alternativas a seguir está incorreta? Então, agora a banca pede a afirmativa incorreta. Letra A. A vacina BCG, uma vez reconstituída, pode ser usada por um prazo máximo de 6 horas, perfeito. Letra B. A data e o horário de abertura do frasco devem ser anotados e fixados na ampola, de maneira que não comprometam as informações do rótulo e a visualização do conteúdo interno, principalmente quando o prazo de utilização após a abertura da ampola for mais longo. Isso aqui também está correto, né? As anotações no frasco ali ajudam a diminuir os erros de administração da vacina BCG. Letra C. Como a vacina BCG é fechada a vácuo, quando o ar entra bruscamente no interior da ampola, o liófilo pode ser expulso sob a forma de aerossol e contaminar o ambiente. Isso aqui também está correto, né? A vacina BCG, ela é realmente fechada a vácuo. E para evitar a contaminação do ambiente, né, no caso ali do liófilo sair, a gente vai retirar o plástico lentamente para que o ar penetre na ampola de forma gradual, tá? Essa vacina ela é reconstituída, ela é liofilizada, então ela vem em formato de pó, né? E a gente faz a reconstituição dela. Então, correta aqui a afirmativa C. Letra D. Em gestante, contato de indivíduo portador de hanseníase, a vacinação com BCG deve ser administrada até a 20ª semana de gestação, caso contrário, adiada para depois do parto. Na verdade, a gente viu que, independentemente de ser contato de hanseníase ou não, a vacina BCG é contraindicada para gestantes, tá? Então, a gente não administra essa vacina em gestantes. Então, a afirmativa aqui totalmente incorreta, com certeza. Este é o nosso gabarito. Letra E. Crianças que não apresentarem cicatriz vacinal após receberem dose da vacina contra a tuberculose não precisam ser revacinadas. Isso aqui está perfeito, né? Se não tiver a cicatriz vacinal, mesmo assim, a gente não vai revacinar, beleza? Então, gabarito aqui, letra D. Próxima questão, sem perca de tempo. A vacina BCG protege contra as formas graves de tuberculose e sua aplicação deve ser adiada quando o peso da criança for inferior a 2 kg. Ainda sobre a vacina BCG, vamos então analisar aqui essas afirmativas, tá? Letra C. Criança vacinada que não apresentar cicatriz vacinal da administração deve ser revacinada dentro de 2 meses. Não, a gente já viu que mesmo na ausência de cicatriz, a gente não revacina. Então, afirmativa falsa. 2. A dosagem da vacina é de 0,1 ml. Isso está correto. A gente viu que essa é uma das doses que a gente tem, tá? Isso vai depender muito do laboratório produtor. 3. A via de administração da vacina é intramuscular. Não, a gente viu que é intradérmica, né? Então, incorreta aqui. 4. A vacina deve ser aplicada na inserção inferior do músculo deltoide direito. Perfeito. A administração é feita nessa região, no nível ali da inserção inferior do músculo deltoide direito, na face externa superior do braço direito. O uso do braço direito aqui tem a finalidade de facilitar a identificação da cicatriz em avaliações da atividade de vacinação. Mas quando essa recomendação não puder ser seguida, a gente vai registrar o local de administração no comprovante de vacinação. A vacina deve ser aplicada ao nascer e é dose única. Perfeito, né? A gente vai administrar na criança logo ao nascer, o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, logo após ali o nascimento. Então estão corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5. Portanto, aqui ó, o nosso gabarito é a afirmativa C. Vamos para a próxima questão, sem perder tempo. Uma questão aqui ó, da EBSER. Sobre a vacina BCG em contatos prolongados de portadores de hanseníase, assinale a alternativa correta. É importante você se atentar ao fato de que aqui é uma questão que pede
sobre a vacina BCG em contatos prolongados de hanseníase, porque senão você pode se confundir na hora da prova, tá? A gente tem recomendações específicas nessa situação, beleza? Então vamos aqui analisar as afirmativas, ok? Letra A. Em menores de 1 ano de idade comprovadamente vacinados que apresentam cicatriz vacinal, administrar apenas uma dose de BCG. Não, se já tem a cicatriz vacinal e é menor de 1 ano, a gente não vai fazer nada, porque já tem a comprovação, tá? Letra B. Em menores de 1 ano de idade não vacinados, devem ser administradas 2 doses de BCG com intervalo de 6 meses cada. Na verdade, em menores de 1 ano aqui de idade não vacinados, a gente vai administrar apenas uma dose aqui de BCG. Letra C. Em menores de 1 ano de idade não vacinados, deve-se administrar uma dose de BCG, é o que a gente acabou de ver, né? Então, com certeza, esse é o gabarito, porque a banca pede a afirmativa correta. Letra D. Em menores de 1 ano de idade, comprovadamente vacinados que não apresentam cicatriz vacinal, administrar mais 2 doses de BCG 3 meses após a última dose. Errado, neste caso, a gente vai administrar somente uma dose, tá? Após 6 meses aqui da última dose, tá? Então, nada a ver aqui. Letra E. Em menores de 1 ano de idade, comprovadamente vacinados, que apresentem cicatriz vacinal, administrar 2 doses de BCG. Não, se é menor de idade e tem ali a cicatriz vacinal, é comprovadamente vacinado, a gente não vai administrar, tá? Não vai ter aqui uma nova vacina. Então, gabarito aqui, letra C. Próxima e última questão, também da EBSER, sobre vacinar contatos prolongados de portadores de hanseníase com a BCG, assinale a alternativa correta. Vamos destacar para não se confundir. Letra A. A partir de 1 ano de idade, sem cicatriz, deve-se administrar uma dose. Isso aqui está corretíssimo, tá? Já é o gabarito da questão. Com isso, eu nem vou olhar aqui as outras afirmativas, porque a gente já chegou no gabarito da questão. Você precisa treinar bastante com questões também, para você não se confundir na hora da prova, porque são informações bem específicas, né, de esquema vacinal, e isso cai muito em provas, tá? Então, para você resolver mais questões, tem lá o nosso material no site disponível para você. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal para receber mais conteúdos. Um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula.